Pensamento e linguagem é o tema da nossa aula de hoje, e a gente começa pensando na linguagem do pequenininho, da criança, na educação infantil. O Vygotsky foi o grande estudioso da linguagem, e ele mostra para a gente, com o seu trabalho, com a sua pesquisa, que a linguagem ela se desenvolve junto com aquele que comunica. O desenvolvimento da linguagem ele é um termômetro do desenvolvimento cognitivo geral. As crianças usam a linguagem desde muito cedo. Ela quer mostrar se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com fome. E a linguagem é usada para isso. Então, a linguagem começa a se desenvolver lá atrás, né? A criança muito pequena, ela não sabe nem falar, mas ela sabe gritar, ela sabe chorar, ela sabe bater, e ela sabe que cada som que ela consegue produzir provoca um efeito. Então, é uma linguagem. Isso vai evoluindo naturalmente, né? E a criança vai aprendendo a falar palavras, aprendendo as frases, e a gente entende que o desenvolvimento da linguagem é o desenvolvimento humano, porque a linguagem é a ferramenta que expressa, que comunica, e é a linguagem a que mais favorece o aprendizado. Ah, uma criança não só fica falando, né? Ela brinca. A criança brinca. E o brincar é muito importante para desenvolver a linguagem. Se você parar para pensar, você vai ver que tem palavras que você aprendeu para jogar um jogo, para um tipo de brincadeira. Você lembra das brincadeiras da tua infância? Mãe da rua? Sei lá, não sei do que você brincava. Mas cada brincadeira, ela tem a sua linguagem. Assim como contar uma história, também envolve. Quando eu começo a dizer para vocês, era uma vez uma princesa muito linda, de cabelos pretos, cacheados, eu estou usando a linguagem para que você imagine isso que eu estou falando. Então, a linguagem ela está muito ligada à brincadeira. Cada brincadeira tem um enriquecimento da linguagem. Hoje mesmo brinquei com os meus alunos de rima. Ora, se eu estou brincando de rima e eu digo coração, você tem que dizer, sei lá, doação, para rimar com coração, e os outros participantes da brincadeira começam a ficar procurando no seu cérebro palavras para rimar. O que é uma adivinhação, se não uma busca de palavras? Enfim, a brincadeira, ela estimula a imaginação, ela enriquece o vocabulário e ela é essencial para desenvolver a linguagem. Então, a criança pequena, ela canta, ela fala, ela chora, ela grita, ela brinca. E aí ela vai lá para a escola, né, com a gente. E aí, lá na escola, a gente continua fazendo tudo isso. Só que agora a gente vai pensar também na leitura. E tudo isso vai compondo um enriquecimento muito grande da linguagem dessa criança. Porque a criança, na escola, ela vai ser exposta a outras linguagens. Muitas experiências que a escola propicia não são possíveis dentro de uma casa, ou dentro de um apartamento, ou dentro de um espaço restrito, sem mais crianças. Então, ninguém pode negar o papel fundamental da escola, e a gente está falando de educação infantil ainda, para estimular a linguagem e para diversificar essa linguagem. Porque se cada criança só aprendesse palavras dentro do espaço doméstico, isso seria muito restrito. É muito bom saber palavras, aprender mais palavras, porque quanto mais palavras eu tenho, melhor eu faço
a expressão do que eu sinto, do que eu quero, do que eu invento, do que eu imagino. Para e pensa um pouquinho. Vocês leram Vidas Secas? É muito bonito quando, naquele livro, o autor retrata o sofrimento de uma família que não tem palavras. Às vezes, a gente não tem palavras para expressar uma dor ou uma alegria. Mas o que eu quero reforçar aqui é que quanto mais palavras você tiver, quanto mais rico for o seu repertório, melhor você expressa o que você pensa, o que você sente, e maior é a sua criatividade. Você pode inventar. É interessante isso, né? Se você soubesse só, sei lá, 1.000 palavras, toda a tua comunicação seria muito diferente, porque você sabe mais de 5.000, 10.000 palavras. E quanto mais palavras você souber, melhora a forma como você expressa o que você sabe, o que você sente, e maior o âmbito da sua criatividade. Isso tudo é desenvolvido na infância. A linguagem não é só falar. Música é linguagem. Então, é preciso que os alunos tenham contato também com música, com a arte em geral, dança, porque são formas de expressão criativa. E a tecnologia, né? Computador, celular, notebook, tablet, jogos, AVA, aulas online, como essa nossa aqui. Tudo isso também tem relação com linguagem. O digital, ele pode complementar todas as suas formas tradicionais de linguagem. Por quê? Porque é uma nova forma de aprendizado e expressão. Acho que você nem lembra, né? Mas como é que era a sua comunicação no WhatsApp. E o WhatsApp vem da tecnologia. Então, a tecnologia, o meio digital, ele propicia uma prática ainda mais ampla de linguagem. Portanto, é uma ferramenta importante para nós. Mas aí é que está, né? É tão difícil lidar com isso, porque a gente ainda está aprendendo. Olha isso aqui, o educador, ele tem que mediar. Você é o educador, você tem que mediar o uso da tecnologia. E a gente ainda tem bastante dificuldade com isso. Né? As pessoas têm medo, porque é novo para todos nós também. Só que não dá mais para fugir disso. A gente tem conversado já há algumas aulas sobre isso. Né? A tecnologia, ela veio para complementar a nossa prática e ela tem que ser usada. Como que a gente vai usar? De forma responsável e equilibrada. Mas não dá para ignorar. Por que não dá para ignorar? Porque ela é uma ferramenta de inclusão, gente. Assisti uma aula tão bonita como a professora, ela ensinava as crianças a escrever mensagens curtas, para não ficar naquele WhatsApp só de áudio. Então, ela colocou a proposta na sala de aula para trocarem mensagens, mas fixa escrito. E, com isso, ela fez uma bela avaliação diagnóstica, porque ela encontrou os erros de ortografia, ela encontrou as dificuldades. Ah, mas eles ficaram tão felizes de poder usar o celular na sala de aula. Aí, quem não tinha celular? Tem problema. Não é preciso que cada um tenha um celular.
Mas é preciso que a gente ensine o aluno a fazer uso dessa linguagem. Olha que coisa interessante, né? Nós pensamos, e pensar parece que não está muito ligado à linguagem. A gente pensa, linguagem é saber, comunicar através da fala. Agora, se você parar e pensar, se você souber mais palavras, como eu estava dizendo agora há pouco, se você amplia o seu vocabulário, será que isso não muda o teu pensamento? Claro que muda. Quanto maior o teu repertório de linguagem, tudo que você for fazer, inclusive pensar, vai usar essa linguagem. Então, quando as crianças começam a aprender falando, né? Elas começam a aprender a linguagem falando, ela entende o que você fala, elas começam a formar conceitos. Quando a gente começa a formar conceito, a pensar com lógica, a gente também aprende a resolver problemas. Nesse momento, na escola, ainda a gente tem que valorizar de forma absurda a interação. Por que a interação? Ué, porque é o único jeito de eu aprender a me comunicar e me comunicando. Eu preciso me comunicar com alguém. Adultos precisam se comunicar com crianças na escola. Crianças precisam comunicar com outras crianças. Por quê? Porque adultos e crianças têm modelos diferentes de linguagem e pensamento. E o único jeito da gente aprender é nessa troca, que a gente chama de interação. Então, o desenvolvimento cognitivo está diretamente ligado com a evolução da linguagem. A escola é um ambiente favorável para isso, porque na escola é que é possível que a criança tenha uma interação adequada com adultos e crianças. Ah, o que tem isso? Tem isso porque se você deixar a criança o dia inteiro com a avó, que toma conta dela, e ela vai à noite encontrar com os pais, muito rapidamente, para jantar e dormir, isso é muito limitado para quem está adquirindo a linguagem. E se a linguagem é limitada, como eu falei há pouco, o pensamento também é limitado. Daqui a pouco a gente vai falar mais assim, aprofundadamente do Piaget, que está mencionado aqui. Estamos pensando agora, nesse momento, na ideia de construção do pensamento, considerando que você acabou de me ouvir falar sobre linguagem. Tudo que eu penso, eu posso falar. Só que eu não posso falar de qualquer jeito. É como se fosse necessária uma organização mental para que eu pudesse passar para o outro o meu pensamento. E essa organização mental, a gente chama de linguagem. É uma forma racional de explicar. Estou chorando, é uma expressão da minha emoção. Você quer saber por quê? E eu te explico que estou triste porque o meu gatinho morreu. Veja, eu falei isso de forma muito racional. Você entendeu. Eu verbalizei uma dor que eu estou sentindo. Tudo isso que a gente está falando aqui é do desenvolvimento da inteligência. O Vygotsky vai ser um importante estudioso dessas questões da linguagem. Então, a primeira ideia dele, que você não pode esquecer, é que pensamento e linguagem não podem ser entendidos separadamente. Tá? O que é? Uma palavra é uma abstração. Veja, se eu digo a você, deixa eu ver se eu consigo espacinho para escrever aqui, acho que eu consigo espacinho para escrever aqui. Ó. Se eu digo para você gato, e eu digo para você cat, e eu pego um lápis aqui, ó, vou desenhar aqui
um lápis bem fininho, vou fazer o melhor gato que eu puder. Eu fazia um gatinho sério. Eu já apago tudo isso aqui, mas eu quero que você acompanhe, ó. Isso aqui é um gato, tá? Rabo, né? Gato tem rabo, tem umas orelhinhas. E vamos dizer que esse meu gatinho, que gosta de gatinho com bigodinho assim, esse meu gatinho aqui, que deveria estar melhor, olha, aqui tem um gato, dois gatos, três gatos. E aí você está falando, será que essa professora endoidou? Porque aí não tem nenhum gato. Gato é um bicho peludo que mia e que não tem nenhum aqui. Você percebe que o que eu fiz aqui? Essas palavras, essas palavrinhas aqui, ó. Tá? Essas palavras aqui. E esse desenho que eu fiz aqui são representações de gato. É abstrato. É abstrato, não tem nenhuma concretude. Um gato de verdade é outra coisa. Como é que a gente consegue se comunicar, então? Se não tem gato nenhum aqui, eu só falo de gato. A gente consegue através do pensamento. A palavra e esse desenho também são abstrações. Eu penso gato. Você quer saber o que eu estou pensando? Estou pensando no gato. Eu falo gato. E você escuta gato e sabe do que eu estou falando. É interessante isso, gente? Você já pensou o quanto é interessante quando eu falo para você assim, olha, imagina a minha diretora, mas uma velha, daquela da época da ditadura militar, com o cabelo cheio de laquê, fica andando para lá e para cá na escola, dando bronca em todo mundo. Você já imaginou? Percebe isso? Eu estou falando isso e você já imaginou a diretora que eu estou falando. A cara de bruxa dela. A minha linguagem trouxe palavras dessa nossa comunicação que fizeram o seu cérebro criar a imagem da diretora. A gente faz isso com tudo. O nosso cérebro, o tempo todo, consegue captar a linguagem do outro na comunicação através de abstrações. Vamos dizer que a gente não esteja se entendendo. Eu estou falando de gato e você está entendendo gato bicho. Mas eu queria falar de outro gato, sei lá, do professor novo lá da escola, todo bonitão. Na hora que eu te falar isso, você vai falar, ah, bom. Ah, bom. O que você fez nesse ah, bom? Você desmanchou toda a imagem do bichinho na sua cabeça e trocou por uma imagem do que representa gato como homem bonito. Agora, preciso saber se vocês estão entendendo. Isso aí, Thaís, é isso aí. A gente associa porque a gente já internalizou a linguagem. Tanto que, às vezes, na comunicação, a gente corta a colega da gente. A pessoa está falando, se não tiver claro, você pergunta, mas é gato em que sentido? Do que você está falando? Esse esforço é para você confirmar se a tua abstração corresponde à minha. Né? Tem uma expressão que aqui na minha terra se fala muito, né? É quando você fala assim, pense num perfume caro. É um jeito de falar daqui. Todo mundo aqui sabe o que significa isso. Não tem nada a ver com perfume. Aí você fala, mas como sabe? Sabe porque é daqui. Quando uma pessoa chega e não conhece essa maneira de falar, é como você vai para Minas e você fica lá falando assim, nossa, a pessoa fala para você, pega todos esses trem e leva para o trem. Eu falo, que trem? Porque você não tem esse recurso estabelecido.
Mas rapidinho a nossa inteligência já resolve isso. Daqui tem que ficar assim. Linguagem e pensamento são dois conceitos que andam unidos. O significado desses conceitos de linguagem, eles têm mais a ver com o contexto e com as relações sociais. É claro que com as amigas da balada, talvez não haja dúvida de que gato que a gente está falando. Por quê? Por causa do contexto, por causa da relação social. A criança, ela vai aprendendo as coisas. E o professor tem que estar muito atento nesse ritmo de aprendizado. Por isso que não adianta ficar fazendo prova para ver o que ela já aprendeu. Porque não é isso o mais importante. O importante é o que está rolando, né? Como é que o desenvolvimento cognitivo está acontecendo. Aí tem que olhar o quê, então? Tem que olhar o desenvolvimento do pensamento. Pensamento e linguagem não se separam. A linguagem me permite desenvolver o pensamento. Porque quanto mais eu fico bom na linguagem, melhor eu penso. Aí o meu pensamento é composto de quê? De linguagem. Tá bom, aí a gente está lá com as nossas crianças lá. E daí essa conversa toda quer dizer o quê? Primeiro que a gente já estudou, já sabe, está lembrando agora, que uma criança, desde muito pequenininha, ela vai desenvolvendo essa linguagem. Você sabe, depois você vai olhar isso aqui com calma, que uma criança, um bebê, antes dos 6 meses, ela vira a cabeça para ver da onde vem o som. Uma criança de 1 ano fala palavras. 1 ano e meio, ela já tem pelo menos umas 20 palavras. Isso o professor tem que estar atento. As mães também, né? O pediatra também. Mas a gente que está na escola, é por aí que você vai vendo o desenvolvimento da linguagem. Pode falar, Vanessa. Inclusive, professora, quando a gente começa a compreender a fala da criança, quando ela vai deixando de falar, a gente percebe que ela tem algum transtorno, que nem no caso do meu filho, eu descobri o autismo dele porque ele teve regressão na fala. Nossa, que interessante. Isso então, o que eu estou passando aqui para vocês é isso. Veja, então, como isso é fundamental para um professor. Porque não é sempre que a mãe é uma pessoa que tem esse conhecimento, esse esclarecimento. Às vezes as pessoas acham que a criança não fala porque está com preguiça, ou porque é tímido. A escola tem que estar atenta com isso. Então, insistindo nessa ideia, tem que avaliar o desenvolvimento da linguagem. Tá aqui, eu quero voltar naquele slide lá, aqui, quando está aqui, ó. Como é que o Vygotsky colocou isso para a gente? Está aqui, ó, gente. É importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo. Não adianta você falar assim, essa criança já sabe falar 20 palavras, está ótimo. Se ela não continuar aprendendo, é que nem a Vanessa falou agora, há um problema aí que o professor tem que identificar. Por isso tem que ficar, e a gente chegou agora no ponto do que cai no concurso, né? O que cai no concurso? O desenvolvimento da linguagem tem que estar sendo avaliado o tempo todo. É todo mesmo, tá? Desde a creche, passando pela educação infantil, entramos no fundamental. É preciso identificar a criança que não está avançando nisso. O professor tem que estar atento a isso.
Até porque muitas vezes a mãe não tem como, por N motivos. Lembra lá quando você estudou Piaget na faculdade? Lembra, né? O Piaget, ele é um biólogo, e aí ele estava preocupado com as fases do desenvolvimento. O biólogo olha o ser humano como um organismo que se desenvolve. Aí há estágios, né? Divisão das fases do desenvolvimento da criança. Eu gosto muito desse desenho aí, né? O que o bebezinho pode fazer com a água? Ele pode se molhar, ele pode beber, ele precisa sentir a água. Ele pode pegar, né, o copo. Mas depois dos 2 aninhos, ele pode pensar sobre a água. Com 2 aninhos, ele já sabe, ele já tem um conceito de água no pensamento. Ele continua crescendo, né? Depois dos 7 anos, até caminhando aí para a pré-adolescência, ele começa a conseguir estabelecer comparações. Existe caixa de água lá em cima da casa. Existe garrafinha de água, copo de água. Ele fala, caramba, né? Tem tanta coisa assim de água, tem. E crescendo mais, quando ele se torna adolescente, ele vai ter um pensamento totalmente abstrato. É o pensamento que o adulto tem. Não precisa ter água nenhuma aqui para que a gente possa falar sobre água, para que a gente possa entender conceitos que envolvam a água. Não é tranquilo isso para o adulto. É a água do rio que seca, é a chuva que não está aparecendo, é a necessidade de beber muita água, porque o tempo está seco. Para nós adultos, tudo isso é muito simples. Como é para esse rapazinho aí imaginar, né? Um copo meio cheio, meio vazio. A gente tem capacidade de imaginar tudo. Piaget dizia que essa progressão, né, sair daqui, depois ir para cá, e depois daqui vir para cá, era toda uma questão de desenvolvimento biológico. É assim como a gente cresce essa capacidade cognitiva. Mas o Piaget tinha um contemporâneo dele, né? Que melhorou essa ideia. Professora, licença um pouquinho. Claro. A sua câmera está baixa, a gente não está conseguindo ver o Poxa, seu rosto. a câmera caiu e eu não tinha visto, Thaís. Desculpa. Eu estava olhando fixo aqui para o slide e não percebi, desculpa. Veio o Vygotsky, contemporâneo do Piaget, ele veio melhorar para nós, educadores, essa ideia. Porque, Piaget, construtivismo, partindo da ideia de que a criança constrói o seu conhecimento a partir do que ela já sabe. Você já está cansado de ouvir essa história. Mas o Vygotsky, ele observa coisas muito interessantes. Por exemplo, o desenvolvimento do indivíduo, ele não é uma coisa só biológica. O meio influencia. E aí eu tenho certeza que você sabe disso pela sua experiência de vida. Né? Às vezes você tem um filho que começa a ler muito cedo, sozinho, aprende a falar inglês jogando videogame. Aí você fala, o que aconteceu? Aconteceu que o meio, seja o videogame, ou seja, o ambiente letrado, influenciou o desenvolvimento daquela criança. É claro que, como professora, você sabe que se o teu aluno vive num ambiente fortemente motivador para a leitura, é completamente diferente do seu aluno, muito esperto também, mas que vive num ambiente iletrado. Porque o meio influencia. Isso aí é a ideia do Vygotsky. E aí, olha que interessante, né?
Por isso que agora a gente não fala mais construtivismo, sócio de sociedade. Interacionismo, interação. Porque o meio, ele depende da relação que eu tenho com os outros. Piaget dizia que, à medida que a criança vai passando pelas fases do desenvolvimento, ela vai aprendendo. O que uma criança aprende, sei lá, com 10 anos, ela só aprende porque ela se desenvolveu até aí. Olha o que o Vygotsky pensou sobre isso. Que não é assim, não é o desenvolvimento que determina a aprendizagem, é o contrário. Agora eu queria que você parasse e pensasse. É o desenvolvimento que determina a aprendizagem ou é a aprendizagem que determina o desenvolvimento? Pensa numa criança, ou pensa em você. Para ver se você pende mais para o biólogo ou para o psicólogo, aí para o Piaget ou para o Vygotsky. Trabalhando na escola, você aprende muito cedo que a aprendizagem determina o desenvolvimento. Se você conseguiu aprender alguma coisa que você tinha, talvez, muita dificuldade. Eu, por exemplo, aprendi tardiamente matemática. Ou alegria, já era professora. E aprendi. A partir do momento que eu aprendi determinadas coisas da álgebra, eu comecei a ter interesse de aprender outras coisas da matemática. Ou seja, eu me desenvolvi. Por quê? Porque eu aprendi. Agora, eu já tinha mais de 40 anos. Então, não tem nada a ver com o meu desenvolvimento. Desenvolvimento, para o Piaget, é desenvolvimento biológico. Eu era uma adulta que tinha dificuldade em matemática, como tantas. Eu fui lá, quando alguém conseguiu me ajudar, eu aprendi. E depois que eu aprendi, eu me desenvolvo. Outra ideia que muda entre os autores. O Piaget acreditava que a lógica. O que é a lógica? É o raciocínio que segue determinadas regras. Se você sabe fazer bolo, você sabe que o fermento você tem que colocar por último da massa. E isso tem uma lógica. Se você colocar o fermento no começo, o bolo vai crescer antes da hora e não vai dar certo. Mas o Piaget acreditava que compreender a lógica para qualquer área da vida vinha antes de aprender a linguagem. O Vygotsky diz que a lógica ela aparece do aprendizado da linguagem, que é outra coisa que, se você parar para refletir, parece uma ideia confusa. Mas, de novo, o Vygotsky dá um passo além. Porque eu aprendo algumas coisas na vida e, a partir do que eu aprendi, eu estabeleço uma lógica. A partir da linguagem, eu compreendo a lógica. Então, a lógica vem depois. Por último, o foco da teoria do Piaget. Como biólogo, ele estudava o corpo, o organismo. Então, ele estudava indivíduos. O Piaget diz que não. É preciso estudar de forma verbalista o que os indivíduos falam, como os indivíduos se comunicam. E isso nunca vai poder ser individual. Porque se você fala, se há uma linguagem, você não pode falar sozinho, né? Você fala para que alguém te entenda. É uma interação. Espero que não esteja tão complicado quanto parece, porque não é não, gente. Você já sabia isso tudo? Mais um pouquinho, pensando
nos dois. Segundo Piaget, o desenvolvimento biológico leva à aprendizagem. Algo como, quando as crianças fazem 6 anos, elas estão prontas para ser alfabetizadas. O Vygotsky diz que não. Porque se a criança está aprendendo, ela se desenvolve. O que resolve é aquele mistério, né? Porque tem criança com 5 anos que consegue ler. Mesmo ou apesar da escola. É importante você verificar, rever todos esses conceitos. Lembrar de tudo isso. Porque é a base da pedagogia. Mas, veja, tudo isso está nos direcionando para aquilo que o Vygotsky coloca. O ser humano, ele é social desde que ele nasce. Você já ouviu falar, né? Se largar um ser humano por aí, ele morre. Parar de conversar e tentar fazer um exercício. Quero voltar naquele slide do Piaget só para você guardar qual é esse período aí das operações concretas, 7 a 11 anos, tá? Pensamento operatório concreto. Então, vamos fazer o exercício? A respeito do período das operações concretas, conforme Piaget. O que está correto? Quero que você leia cada uma das alternativas e escolha a que te parece mais razoável para esse período. Um minuto só, tá? Para você ler. Quem já fez, coloca no chat a resposta. Enquanto isso, eu vou ver se eu me entendo com a minha câmera aqui para ficar mais legalzinho para vocês. Não sei. Mas eu tenho que ficar mais para trás, porque eu fico chegando aqui. Ah, tá bom, tá bom. Agora que eu estou vendo que vocês colocaram da câmera. Ué, ninguém arrisca dar uma resposta? Patrícia. Patrícia acha que a alternativa correta é a C. A Andressa. Todo mundo indo nascer. E agora o Jorge foi na D. Vocês vão ficar bravos comigo, mas quem acertou até agora é só a Kelly. Vamos entender por quê? Agora apareceu mais acertadores. É isso aí, gente. Vamos ler com atenção. Entender por que vocês foram nascer. De novo, vamos lá. Aqui, ó, você está lembrando que a gente está falando deste período aqui, de 7 a 11 anos. 7 a 11 anos. Vocês marcaram a C, que a criança com 7 a 11 anos já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. Não é isso não, gente. Isso aí é da outra fase. É só da adolescência em diante. Só da adolescência em diante. Operações concretas é antes da adolescência. Então, o que está na C, de fato, acontece, mas só na adolescência. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui. Teve alguém que Jorge colocou a D. Vamos entender por que a D também não está certa. Mesma coisa. Tá? A confusão. O que vocês fizeram, quem colocou a C e a D, foi a confusão entre
operatório concreto e operatório formal. O adulto é operatório formal. A questão fala só em operação concreta. Então, a resposta correta, parabéns aí a quem acertou, é a B de bola. A criança já consegue realizar as operações mentalmente, mas o que ela não consegue? Ela não forma esquema abstrato. Ela consegue realizar a operação. Gente, acho que... Deixa eu ver o que se apareceu alguma dúvida aí. Tá. Letra B, certa. Vamos ver se... Vamos fazer mais uma aqui para... Sobre construtivismo, sociointeracionismo e o cruzamento dessas duas coisas. Veja o que você acha que está certo nessas colocações. Essa é a A mesmo, né? Por que... Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui que eu não estou sendo ouvida? Sim, então tá. Então vamos continuar. Entendi, é que apareceu uma mensagem na minha tela dizendo que eu estava sem som, aí eu olhei aqui. O pessoal acertou, é a letra A. Vamos entender por que a 2 está errada. Então, a resposta correta é essa, apenas a letra A está correta. Mas na 2 fala uma coisa muito errada, tá? Pode-se considerar, em síntese, que para Piaget, a ação do indivíduo não é fundamental ao desenvolvimento e que os esquemas orgânicos de estruturação das suas ações são aplicados à realidade e se organizam. Nem todo comportamento humano é pautado em ações do indivíduo. Isso não tem sentido. O comportamento humano, ele é pautado, sim, nas ações individuais. Só que é condicionado pelas interações. Agora, não existe comportamento humano que não seja pautado. Ele fala, nem todo comportamento é pautado. Mas é pautado em ação de quem? Se eu quero tomar meu chá, a ação é minha. Agora, se eu quisesse tomar uma pinga, eu saberia que não convém, porque eu sou uma professora que está trabalhando. Jorge, você tem razão. Quando a gente encontra uma alternativa com negações, não é fundamental. Tá? Você tem, provavelmente, uma questão, uma alternativa que não é plausível. Acho que essa é uma boa palavra. Sempre é muito suspeito quando você encontra essas negativas.